Tudo bem. Ah, vamos lá. Pastor Milton está aí? Pastor Milton. Pastor Milton está lá sim, está sentado no sofá. Deve estar com problema de áudio lá. O Cássio parece que está mexendo. Tá, vamos lá. Queridos, bom dia, graças e paz a todos. Estávamos ansiosos para a chegada desse dia, para nós termos esse tempo juntos. O foco, né, o objetivo desse encontro é edificação por meio da palavra, né? Então aqui nós vamos ter sim, lógico, um bate-papo, mas é curto. O objetivo principal aqui desse encontro é nós comermos, né? É nós nos alimentarmos da palavra de Deus. E o que eu quero compartilhar hoje com vocês é um entendimento que eu tenho tido, ainda estou amadurecendo isso, né? Mas é uma reflexão que eu venho fazendo há algum tempo, e nos últimos dias isso tem se acentuado muito no meu coração, no meu interior, porque creio que discernir isso pode ser que seja a, a segurança para aquilo que nós precisamos construir nos próximos anos. Então, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, né, a partir do verso 25, ele vai nos alertar, ele vai nos instruir a nos encontrarmos, sermos achados, né, envolvidos por uma instrução de que nós precisamos estar tocando e sermos tocados por aquilo que é inabalável, né? E porque o Senhor ele vai abalar todas as coisas. E a causa e o motivo porque isso irão acontecer, que Hebreus dá, é porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então é interessante pensar, né, nessa linguagem de que existe um fogo que consome tudo aquilo que pode ser consumido, né? Então, acredito que talvez alguns de vocês já até me ouviram falando sobre isso. Só tem uma coisa que o fogo não pode consumir, que é o fogo. Fogo só não consome fogo. Então, a nossa obra, ela precisa ser, de alguma maneira, uma obra de fogo. E é interessante, né? Porque daí, se você vai compreender Ezequiel, né? O texto célebre de que algumas pessoas se referem a Lúcifer no princípio, mas na verdade Ezequiel está falando de Adão, né? De Adão. Então o que é que Ezequiel deixa claro é que Adão, ele era um homem de fogo. Ele pegava fogo. E aí eu não sei dizer se isso é só uma poesia bíblica ou se isso é uma realidade, mas não importa. Se for só uma alegoria, se encaixará certamente na alegoria de Hebreus. Mas se é literal, certamente se trata de uma literalidade de Hebreus. Então o fogo ali não pode ser, nesse caso daí, uma linguagem figurada. Mas sei dizer que, em concordância, aquilo que não pode ser abalado, a exemplo disso, Adão foi feito de fogo. Então, é interessante pensarmos que isso tudo não se traduz em mérito, pelo contrário. O único lugar onde não havia mérito, com exceção da obra de Cristo, mas o único lugar em que não havia mérito era o jardim. No jardim não havia mérito, porque Adão ele tem uma essência e o serviço que flui de Adão é uma resposta espontânea à essência que ele possuía. Então ali não entra em questão se há mérito ou não.
aí acontece o pecado, e tudo que o homem passa a construir a partir do pecado é com a mentalidade meritocrata. Aí existe um momento na história em que essa meritocracia ela é assassinada de uma vez por todas, que é na cruz, né? Onde aquele que não tem obrigação, aquele que não tem o dever, ele se doa pelos seus méritos por aqueles que não têm mérito algum. Então, a ideia da cruz é zerar uma fatura que o homem tentou construir, mas que só gera para si mesmo dívida. Então, isso está ligado à obra de Hebreus, abalável, de Hebreus 12. Então, vejam bem, a graça de Deus tem a ver com a entrada nesse lugar por intermédio de Cristo e do seu sacrifício, pelo acesso, pela entrada nesse lugar que vai nos dar condições de primeiro sermos inabaláveis e de depois tudo que tocarmos ser inabalável também. Então, eu queria começar com essa pequena introdução de 2 pontos. E o primeiro ponto é esse que eu tenho falado aqui para vocês. A graça de Deus certamente é fundamento para aquilo que será inabalável. E aí eu estou usando isso, qual é o gancho aqui hermenêutico que a gente está pegando para construir esse entendimento? É o fogo. Porque Hebreus diz que a causa e o motivo pelo qual tudo será abalado é porque o nosso Deus é fogo. Quando eu vou para Ezequiel ver como Adão foi criado, Ezequiel vai dizer que ele era um homem de fogo. Ou seja, a única coisa que era inabalável que nós conhecemos em toda a cronologia, a história das escrituras de obra física, é o que é antes do pecado. Depois do pecado, tudo é abalável. Por quê? Porque tudo está contaminado pelo pecado. Então, essa é a primeira grande compreensão que vai nos influenciar naquilo que eu quero partilhar com os irmãos hoje. A segunda é que ele diz que ele vai abalar todas as coisas pela sua palavra. Então, a primeira, o que faz e o que resulta é fogo. Pessoal, vocês estão comigo aí? Tá tudo bem? Show! Daqui a pouco a gente vai abrir um momento para a gente interagir, para vocês perguntarem, para vocês também acrescentarem algo dentro disso. Então, vejam bem, a primeira questão é fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mas ele diz o meio pelo qual todas as coisas serão abaladas definitivamente mais uma vez. E ele diz que é porque Deus vai falar. Ou seja, é a palavra de Deus que vai executar esse destino. E aí, de repente, eu não vou dizer que vai, né? Vai aqui, para mim, é linguagem retórica. Porque vai abalar, talvez a gente esteja conjugando o verbo no tempo equivocado. Eu acho que já abalou, né? Só que a consequência desse abalo será vista em proporções cíclicas cada vez maiores. Mas a palavra já abalou todas as coisas desde a criação. É a palavra dada de Deus que não volta atrás. Então, do dia em que Deus disse, haja, todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram sustentadas e todas as coisas já estão consumadas pela palavra empenhada da parte de Deus no início de todas as coisas. Então, quando Deus disse haja,
da eternidade passada à eternidade futura, tudo já encontra o seu cumprimento, porque a palavra de Deus, aqui em Hebreus, é que vai abalar todas as coisas. Mas não é que isso ainda vai acontecer, é que nós ainda vamos experimentar isso, mas isso já aconteceu. Então, a palavra de Deus é isso. E aí eu queria fazer um corte, olhar como uma espécie de lupa. Vamos imaginar que a gente tá ainda falando nesse ponto introdutório aqui para você se contextualizar. Só um minutinho, pessoal. Então vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Primeiro ponto, a questão do fogo. E o segundo ponto é o meio pelo qual todas as coisas acontecem, a palavra de Deus. Então, eu quero agora fazer uma espécie de experiência laboratorial. Eu quero pegar agora que vocês já entenderam do que se trata, que é a palavra, e eu quero ampliar nossa visão, como se a gente fosse olhar agora para esse segundo ponto como uma espécie de microscópio. A gente está olhando como um microscópio para que a gente possa enxergar melhor o que isso significa. E para isso, eu quero olhar para o movimento de Deus na criação. E eu queria convidar vocês a gente abrir as Escrituras em Gênesis capítulo 1. Então, eu quero começar fazendo a leitura aqui do verso 1, e nós vamos até o verso 4, por enquanto. Então, olha o que diz aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Bom, esse é basicamente aqui o conteúdo do primeiro dia da criação. Então, obviamente, que quando aqui Deus diz haja luz, a criação já tinha sido inaugurada, né, gente? Então, eu gosto sempre de pensar como alguns homens da história clássicos aí, por exemplo, há uma frase célebre, né, de um dos pais da igreja que diz: antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque todo o movimento que nós estamos lendo aqui, mas é só o primeiro dia, sim, mas o primeiro dia já havia começado há bastante tempo. Então, quando você vê a luz surgindo, né, ou ela emanando do próprio Deus, a partir daquilo que Deus diz haja, a criação já havia começado. E a criação começa com a própria
entrada de Deus no próprio ambiente criacional por meio de Cristo. Então, antes de Deus criar todas as coisas, Cristo já está presente como imagem da criação. Por isso, os pais vão dizer, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. E é nesse entendimento, irmãos, que a gente vai compreender Apocalipse, quando João fala sobre isso, e que a gente vai compreender Pedro, né? Na primeira carta, quando Pedro diz o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Porque antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Para que o mundo fosse criado, o sacrifício estava feito, mas não havia ainda sido manifesto. Não é sobre isso que eu quero falar, mas é impossível não tocar nesse assunto. Afinal de contas, nós estamos olhando com microscópio, né? Com microscópio. Então, o primeiro dia, o que está em destaque? A luz. Segundo dia, né, verso 6, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Verso 8, chamou Deus ao firmamento céu, houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. Então, segundo dia, firmamento, separação entre águas. Em seguida, vamos pular aqui só para a gente acelerar. Em seguida, chamou Deus a parte da terra seca ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Produz a terra relva, né? Então vem a parte agora da vegetação, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, e assim foi, a terra produziu relva, ervas que davam semente conforme sua espécie, e árvores que davam fruto. Tarde, manhã, terceiro dia. Então, terceiro dia vem a vegetação. No quarto dia, haja luminares no firmamento do céu. E aí nós já chegamos, depois do firmamento sendo posto, esse é o quarto dia, né? Quando Deus faz essa organização dos astros, né? Então, essa organização é o quarto dia. Disse Deus depois no 20 de novo, produzam as águas enxames de seres viventes, voem acima da terra, no firmamento no céu. Então Deus criou as criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas conforme suas espécies, todas as aves que voam, conforme sua espécie, viu Deus que isso era bom. Então esse já é o quinto dia. Aí nós chegamos então no verso 24. Disse Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, conforme a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, os répteis conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Então disse Deus, verso 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, que se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto e que dá semente. Elas vos servirão de mantimento.
a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra. Tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. E houve tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Então vamos lá. Por que eu estou fazendo essa leitura aqui, fazendo questão de ler com vocês alguns detalhes? Nós temos o movimento criacional, né? A gente sabe aqui que o sétimo é descanso, né? O Senhor descansou. Então, eu não li aqui porque a gente já pegou o que a gente quer trabalhar. Mas a criação feita em 7 dias tem 6 movimentos, né? Aqui deixando um pouquinho o sétimo dia afastado. Então, nós temos o primeiro movimento, da luz. Então, primeiro movimento, luz, né? Onde é feito separação entre luz e trevas. Nós temos o segundo movimento, firmamento e separação das águas, não é isso? Vocês podem me ajudar? Então, primeiro dia... Luz. Segundo dia... Firmamento e a luz, separação das águas. Firmamento, isso, e a separação das águas. Terceiro dia, o que aconteceu? A vegetação. Vegetação. Então, vamos lá. Recapitulando para a gente ficar bem fresquinho. Luz, Sim. Firmamento, vegetação. Quarto dia, astros, né? Sim, os astros. Com os astros, surge também uma coisa muito interessante, é um parênteses que eu estou abrindo. A comunicação entre o tempo de Deus e o tempo dos homens. Porque quando Deus cria luz e noite, ele permite que a sua história entre na história. Ai, ai. Isso é bom. Mas quando ele faz o quarto dia, os astros, ele permite que o homem se situe na história de Deus. Porque eu gosto de anotar alguns detalhes. E se você pegar o verso 14, olha o que diz no quarto dia. Haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Então, Deus estava falando para o homem que ele ainda iria criar. Estou dando a você um código para você se situar na minha agenda, na minha história. Os astros não são criados por causa de Deus. São criados por causa do tempo dos homens. Porque o tempo de Deus já estava antes criado, que era luz e trevas. Porque o tempo de Deus se expressa em propósito. Por isso esse fundamento escondido na criação do primeiro dia, luz e trevas. Então nós temos quarto dia, astros. Vamos recapitular? Primeiro dia, luz. Segundo dia, firmamento. Terceiro dia, vegetação. É vegetação que vocês estão falando, né, gente? Vegetação. Quarto dia, astros. Quinto dia, vamos chamar de os seres vivos. Seres vivos, né? Porque engloba tudo, né? Desde a bactéria mais elementar, a ameba, né? Até o ser
mais complexo, com exceção do ser humano. E no sexto dia, com exclusividade máxima, Deus faz a humanidade, o ser humano. E aí nós temos o sétimo dia de descanso. Agora eu quero ir com vocês, então, só para a gente entender isso. Recapitulando, luz, primeiro. Segundo, firmamento. Terceiro, vegetação ou meio ambiente, né? Vegetação. Quarto, astros. Quinto, seres vivos. Sexto, ser humano. E descanso. Vamos agora para João, capítulo 1. O AP. É a Rosa. Você poderia falar de novo que você estava explicando que o tempo de Deus se manifesta em propósito, aí você estava falando sobre o primeiro dia, que foi luz, né? Sim, luz e trevas. Porque quando Deus faz o tempo dele, não é uma unidade de medir, mas é um alvo a ser alcançado. Então, o universo começa com luz e termina com luz. Entendi. Bom, vamos lá. Aqui em João capítulo 1, olha o que João vai dizer, gente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Está vendo como é uma questão de propósito? João está falando de luz como se luz fosse uma pessoa. Então, quando eu olho para o primeiro dia, onde a luz é criada, o que é que está acontecendo? O tempo de Deus está sendo expresso. E o tempo de Deus é o destino, é a missão, é o propósito que ele tem. Porque Deus não tem tempo. O tempo, tecnicamente falando, é uma unidade de medir. Deus não tem essa aferição. Quando no quarto dia ele cria os astros, o que é que ele está fazendo na verdade? Permitindo ao homem que dentro da sua agenda, mas que agenda é essa? Propósito. O homem consiga se situar em que lugar do seu próprio desenvolvimento, no propósito de Deus, ele se encontra. Por isso, para o homem, o tempo é uma unidade de medir. Mas não é de medir a cronologia, é de medir o desenvolvimento. A idolatria do tempo é a má compreensão de que o tempo é cronômetro. Então, o homem em pecado, ele passou a ver o tempo como um instrumento de sobreposição ao outro. Por exemplo, quanto mais rápido eu fizer isso, melhor é. Qual é a compreensão que está por trás de frases e pensamentos como esse? Não é o desenvolvimento, mas é a chegada. O tempo que Deus nos deu
é uma unidade de nos medir. Mas como assim? Dentro do seu propósito, ou seja, luz e trevas, em que lugar desse desenvolvimento nós estamos? E luz e trevas fala, sobretudo, do entendimento alcançado. E não das coisas que eu já fiz. Então, veja bem, vamos ser mais simples aqui para mim tentar ser bem claro com vocês sobre isso. Uma criança de 12 anos é chamada de adolescente. Por quê? Uma pessoa que viveu 12 anos pressupõe-se um padrão de desenvolvimento biológico, emocional e racional que considera a sua criancice num segundo padrão, que não é mais considerado infância, mas adolescência. Então, veja bem, é considerado adolescente por quê? Porque viveu 12 anos? Não, porque ao viver 12 anos, era saudavelmente necessário que houvesse X desenvolvimento. Por isso existem exceções. Se não fosse esse o objetivo do tempo, todas as crianças, ao chegarem 12 anos, por exemplo, a menina, ela já menstruaria, ela já teria o desenvolvimento lá do corpo como específico de 12 anos, ela já teria produção de hormônios específica como 12 anos. Mas tem menina que entra na puberdade com 10 anos. Tem menina que com 14 anos ainda não entrou na puberdade. E é a puberdade que marca a transição de criança para adolescente. Não é 12 anos. É a puberdade. A mesma coisa no menino. Então, vejam bem, queridos. Adolescência é um termo que ciências humanas deram para considerar um nicho do desenvolvimento humano. Mas isso não é o tempo de Deus. O que eu estou mostrando, tentando mostrar para vocês, é que é para isso que serve o tempo. Para você se posicionar dentro da história que Deus está construindo. A pergunta é, se você tem 30 anos, em que lugar você já está na história que Deus te chamou a viver? Se você tem 40 anos, qual é a sua posição no propósito eterno de Deus? Se você tem 50 anos, qual é a sua posição dentro do propósito eterno de Deus? Então, isso que assim, a gente precisa considerar aqui inicialmente sobre essa questão do tempo. Mas voltando à leitura, olha o que ele vai continuar dizendo aqui. Verso 6. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória,
a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Uau! Cara, isso é muito louco. Vamos lá, recapitulando. Primeiro dia, luz. Segundo dia, firmamento. Terceiro dia, vegetação. Quarto dia, astros. Quinto dia, seres vivos. Sexto dia, o homem. O que acontece logo depois da criação, lá em Gênesis? O homem recebe da parte de Deus o que nós chamamos de mandato cultural. Ou seja, a missão pela qual ele foi posto na Terra. Só que o que é que ele faz é pecar. Então, em Gênesis 3, nós temos a entrada de uma desordem no cosmos, no universo. Então, presta atenção, galera. O homem, sexto dia, recebe uma missão. Mas o que ele faz com essa autoridade que ele recebe? Ele coloca o cosmos inteiro em queda. Então, o que vai acontecer a partir do homem é que o universo entra em desordem. E essa é a história do homem até o dia em que Deus invade o tempo dos homens e o cosmos mais uma vez. Que dia é esse? O dia que o Verbo se fez carne e a própria glória de Deus, a luz, entrou por meio de um frágil bebê no mundo. E Deus, então, começa um movimento que nós chamamos de recriação. Então, o que João está descrevendo no capítulo 1 do seu evangelho é a nova Gênese. Ou é a Gênese eterna. Então, o que João faz, irmãos, é um paralelo com a criação do Éden, com a criação do cosmos. Só que nós vamos chamar isso de recriação. Vocês estão comigo? Então, na recriação, em João, há uma correspondência com a criação em Adão. Só que os movimentos, os 6 movimentos, me parece que eles começam aqui em ordem inversa. Então, lá, quando Deus vai criar o cosmos, ele tem, antes de tudo começar, o Cristo, e a partir do Cristo, todas as coisas vindo a existir. Luz, firmamento, vegetação, astros, seres vivos e a humanidade, o ser humano. Aqui nós temos uma ordem invertida, porque se lá Deus criou todas as coisas e o homem caiu, aqui nós temos um processo completamente invertido. Deus vai recriar todas as coisas e ele não começa pela ordem do cosmos, mas ele começa pelo homem vencendo aquilo que havia sido a conclusão fora da sua vontade lá no jardim. Então, se lá a obra termina com a queda do homem e, consequentemente, a sujeição ao pecado de toda a criação, e entre parênteses, leiam, o que significa isso? Desordem ou desordem. O pecado colocou o universo em desordem. E o que está acontecendo aqui? Primeiro sinal. O sinal de que Cristo estava nascendo é por meio do cosmos. Os astros entram em ordem,
para anunciar profeticamente que o menino está nascendo na manjedoura. Então, a primeira coisa que Deus vai fazer é a última que Adão fez. A primeira coisa que Cristo vai fazer é resolver de trás para frente a criação que estava em desordem. Então, Deus, na recriação, agora ele envia o verdadeiro, ele envia o gracioso. E lembrando agora do primeiro ponto de Hebreus, que nós não podemos nos esquecer. Fogo e palavra. Agora nós estamos olhando microscopicamente sobre o que significa a palavra como veículo, a palavra como instrumento. Vocês estão comigo, irmãos? Então, quando eu penso sobre isso, minha cabeça frita, meu coração ferve, porque eu estou falando de como todas as coisas serão abaladas. E João está falando sobre esse verbo, sobre esse logos, sobre essa palavra. E ele está mostrando que Deus, na recriação, está fazendo um movimento de trás para frente, começando pelo sexto. Ao criar, ou ao gerar Cristo pela encarnação. Então, Deus começa agora uma recriação que tem seu início na retomada daquilo que era o mandato cultural do homem. Mas qual é a obra de Cristo que, de alguma maneira, inaugura isso? Sua morte e ressurreição. Qual é a palavra de Jesus antes da morte? Está consumado. Ou seja, o que era para o homem fazer, Cristo fez como homem. Então preste atenção que a obra de Adão foi consumada na cruz. O que surge depois da cruz, irmãos? Alguém pode me ajudar, por favor? Uma nova humanidade? Uma nova humanidade. Mais do que isso. Surge após a cruz uma nova criação. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro fato que inaugura a nova criação, Rafa? Um homem ressurreto, né? Antes disso tem algo. O que inaugura a nova criação é o homem ressurreto. Mas por que é o homem ressurreto? Porque nele entra a vida de Deus. O que torna o homem ressurreto? O homem Cristo. A ressurreição. O que é a ressurreição? A vida eterna. Cara, a nova criação começa com a vida eterna. O que foi que Adão... Como foi que a criação terminou em Adão? Com a morte entrando no universo. Como foi que a recriação entrou no cosmos? Com a vida eterna. Isso é demais, cara. Talvez vocês não vibraram, irmãos, porque vocês não conhecem a vida eterna ainda. Porque se você conhecer a vida eterna, querido, a vida indestrutível, a vida que não tem fim, a vida que não se esgota, vocês vão entender o que é estar em Cristo. O que é participar do movimento de ser nova criação. Isso não é tão empolgante quanto dizer você será abençoado. Isso não é tão empolgante quanto dizer seus problemas acabaram.
Isso não é tão empolgante quanto dizer seja cabeça, não cauda. Isso não é tão empolgante quanto dizer decrete que Deus vai ter que obedecer por causa da sua palavra. Isso não é tão empolgante quanto dizer nem mesmo seja curado, seja cheio, seja próspero, seja abençoado. Contudo, esse é o movimento de recriação. E se eu entendo, compreendo isso, eu entro naquilo que não será abalado. Fogo por meio da palavra. É exatamente esse o ponto que nós precisamos entender. Então, de trás para frente, o que marca o primeiro dia da recriação? A ressurreição. Como a recriação começa? Dia 1. Ressurreição. O dia 1 da recriação é longo, porque ele vai do 1 de João ao 1 do ressurreto. Desde a luz entrando ao mundo até a vida levantando Cristo de entre os mortos. E aí, eu quero aqui encerrar essa parte para a gente poder avançar. Vejam bem. Tudo o que faz parte dessa nova criação, agora, tem uma sequência lógica e essencial. Só faz parte da nova criação aquilo que tem vida, vida eterna. Então só vai pertencer ao movimento criador de Deus aquilo que a semelhança da luz que entrou for iluminado interiormente. E é isso que nós chamamos de vida eterna. Os próximos dias da criação, o que é que Deus está fazendo? Restaurando a criação pelos 5 movimentos que antecederam a chegada do homem. Seres vivos depois dos humanos. Astros. Vegetação. Firmamento. E a glória de Deus invadindo a terra em plenitude. Apocalipse 22. Então, como Deus começa, é exatamente como Deus termina. Contudo, uma recriação é feita e a restauração acontece do 6º dia para trás, não do 1º dia para frente. Lá, o homem conclui a obra, entregando o mundo ao pecado. Aqui, Deus inaugura a obra, tirando o pecado do mundo. Mano, cara, e eu não sei se isso contribui, mas esses movimentos criativos, você falou que eles são cíclicos, como que se multiplicando, e uma coisa sai de dentro da outra. A expressão produza, ela é recorrente em Gênesis. E em Gênesis, assim, é interessante considerar, Deus diz à terra, produza. Deus diz às águas, produza. Águas produziram animais de toda espécie. A terra produziu animais de toda espécie. O mais louco, a luz produziu um luzeiro. Porque o luzeiro é posterior. Sim, perfeitamente. Então, como pode ser a fonte de luz posterior à luz? Bom, porque ela saiu de dentro para um propósito. Aí entra o propósito da posição dentro daquilo que está sendo executado por Deus, né? O propósito de dar ao homem a referência, e não necessariamente luz. É uma referência daquilo que está em operação
desde o princípio. Sim, eu não vou falar sobre isso hoje, né? Mas é como eu já costumo dizer, a única coisa que Deus criou foi a imagem. Todas as outras coisas vieram como reverberação do haja. Haja, todo o resto surgiu. Então a ação de Deus ela é uma só. As outras são consequências da ação eterna, que é construir para si mesmo uma imagem chamada Cristo. Então Deus põe em Cristo o Verbo. O Verbo tem poder para que dele todas as coisas venham a existir. Então, por isso, Deus olha para aquilo que está criado e diz, produza. Porque dentro daquilo que já está criado, já tem poder suficiente do Verbo. O poder é do Verbo, haja. Então, lá atrás, quando o Verbo é liberado, todo o poder de criação, recriação e consumação dos tempos já foi dado à Terra. Tudo foi liberado, né? Agora é preciso que haja, em alguns pontos da história, alguém que esteja em sintonia com aquilo que Deus está fazendo agora. Então é como se fosse um gráfico que tem que tem assim comprimento e altura. Quando alguém na história acerta o ponto de encontro entre o comprimento e a altura, o reino de Deus se manifesta. E isso é o chamado da igreja. E por isso que eu estou aqui fazendo toda essa brisa aqui para a gente entender a recriação em Cristo. Porque todo o trabalho da igreja começa com a ressurreição. A vida da igreja está na ressurreição. A salvação dos homens está na ressurreição. A missão dos homens está na ressurreição. Porque no novo mundo de Deus só pode permanecer aqueles que têm vida indestrutível, vida inabalável, vida eterna. Então, se nós estamos em Cristo, é porque fomos tocados por vida eterna. E se fomos tocados por vida eterna, tudo o que fizermos só pode ser feito se for para gerar vida eterna. Então, se tocamos a criação com vida eterna. Se tocarmos, por exemplo, o meio ambiente com degradação, estamos tocando o meio ambiente com morte. E todas as coisas que não estão em Cristo serão abaladas pela palavra. E pela palavra significa o quê? Que só permanece aquilo que possui vida eterna. E para possuir vida eterna é que a igreja, os homens, a nova humanidade dessa nova criação, sexto dia, que agora é primeiro dia, eles estão vivendo, eles estão construindo, eles estão servindo, eles estão trabalhando a partir da vida que receberam de Deus. A árvore da vida que estava no jardim está agora no início de novo da criação. O verbo que ressuscitou é a vida que sai de Deus. Então, se eu estou em Cristo, eu estou comendo de novo da árvore da vida. E se eu estou comendo da árvore da vida, o que é que sai de mim? Vida. E nada pode contra a vida. Nada. A morte não pode destruir a vida, porque a vida traga a morte. Então não tem como destruir a criação. Por quê? Porque a vida de Deus tocou a criação. E o que a criação então aguarda? Aguarda que os filhos de Deus se manifestem. E por que a criação aguarda que os filhos de Deus se manifestem? Porque a criação precisa da vida que os filhos de Deus têm. Vida inesgotável. Vida de ressurreição. Isso é a essência do mundo novo de Deus. O mundo recriado, que se manifestará no fim de todas as coisas. Agora prestem atenção. Por quê?
porque eu quero concluir aqui. Talvez você não está entendendo muito bem o que eu estou falando. Talvez você vai precisar digerir melhor, interagir melhor isso, e talvez alguns de vocês estão achando até um saco, para falar a verdade. Não tem problema, só se concentra e pegue alguns detalhes que o Espírito Santo vai te levar depois a puxar isso para o seu entendimento e trazer isso para a prática. Se o que Deus está fazendo em Cristo é uma recriação, Deus não mudou. Ele está recriando porque o homem comprometeu aquilo que havia sido entregue em suas mãos. E assim como por um homem o comprometimento da criação aconteceu, por um homem a restauração do propósito eterno também aconteceu. Então, Cristo, o homem eterno de Deus, que se manifestou para ser o início da recriação, o primeiro movimento, e que foi ressurreto dentre os mortos, ele está nos levando de novo a dar-nos agora a possibilidade e a capacidade necessária para cumprirmos a missão que o primeiro Adão recebeu. Então, se eu quero saber qual é o propósito de Deus para a igreja em Cristo, eu preciso olhar para o mandato cultural, mas a partir de Cristo. Que é a árvore da vida. Então, o que permitiu que Adão recebesse a ordem que ele recebeu? Vamos voltar lá? Gênesis 1, 28. Agora eu já estou pregando, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Agora não é mais introdução, não. Para o desespero dos irmãos, não é mais introdução. Agora já é a palavra. Mano, enquanto a gente vai entrar na leitura aí, cara, você falando sobre o processo através do qual o haja luz se amplia sobre o tempo, me faz lembrar justamente do sermão profético de Mateus 24, em que Jesus fala que como o relâmpago vai brilhando do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, inaugurada na ressurreição. E você pensa, né, que João, quando vai falar da luz, fala que é a luz que ilumina, né? O mesmo Exato. verbo brilhando, que é utilizado o mesmo verbo. aí. Exato. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado ervas que produzem. Vocês percebem aí que o propósito de Cristo já estava escondido aqui no mandato cultural ou não? Vamos lá, gente. Só me acompanha. Não sei se eu estou ficando doido demais, se eu estou falando igual maluco. Às vezes a gente vai conversar com a pessoa, ela é meio doida, ela fala um monte de coisa, a gente não entende muito direito o que ela está falando. Parece que ela está falando coisas desconectas, né? Às vezes eu me sinto assim. Então, olha só. Ele fez a ordem nos verbos. Qual é a ordem dada a ele? Frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai. Dominai. Quando chega no dominai, olha a ordem invertida de novo aí. Olha o segredinho aparecendo. O segredo já estava escondido. Porque ele deveria ter recebido qual ordem de domínio? Sobre o firmamento, sobre os vegetais, sobre os astros, sobre os animais. Mas olha a ordem da ordem que ele recebe. Primeiro, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Depois,
sobre as ervas, ele inverte a ordem. Havia um segredinho escondido aqui já. O homem que vai fazer isso é o homem em Cristo. Ai, ai, ai. Já estava escondido, irmãos. O propósito eterno de Deus, ele não muda. Ele já estava lá. E o que Cristo veio fazer na recriação não é porque tinha dado errado o plano de Deus. Não, é porque o plano de Deus havia sido estabelecido para se cumprir em Cristo. Quando Adão rompe a relação que ele tem com Cristo, simbolizado pela árvore da vida, ele perde a capacidade de cumprir a ordem que ele recebeu, que é: frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai, dominai. Mas prestem atenção, na sequência dessa ação, logo à frente, vem o pecado. Com a entrada do pecado, corta-se a ligação que Adão tinha com o quê? Com a árvore da vida. Lembram a consequência para o jardim? Deus fecha o caminho. Ele não permite, coloca abismo e anjos para guardarem. Porque agora o homem, que na verdade representa aqui a humanidade, então a humanidade não pode mais ter acesso à árvore da vida. Só que qual é a missão que a humanidade tinha recebido? Frutificar, multiplicar, encher, sujeitar, dominar. Então presta atenção, essa é a missão que Deus tinha dado ao homem antes do pecado. Depois do pecado, ele para de fazer isso? Não, porque isso faz parte da sua essência. Ele continua fazendo. Porém, ele faz agora segundo a si mesmo e não mais segundo a árvore da vida. Então agora, o que o homem sabe fazer? Aquilo que Deus falou para ele fazer. Então o que é que o homem faz? Frutifica, multiplica, enche, sujeita e domina. Porém, o segredo que Adão tinha e perdeu era a fonte de onde todo o seu movimento se desenvolvia, a árvore da vida. O que é que Adão foi chamado para multiplicar? Vida. O que é que Adão foi chamado para frutificar? Vida. O que é que Adão foi... Entende isso? Quando o pecado entra, o caminho, a conexão com a árvore da vida se interrompe, mas os verbos que estavam sobre Adão permanecem. Então, o que Adão continua fazendo? Frutificando, multiplicando, enchendo, sujeitando, dominando. Contudo, a fonte que agora jorra de Adão não é mais a árvore da vida. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Isso tornou Adão independente de Deus. Todo fruto que acontece a partir de Adão é fruto em si mesmo. É fruto de Adão, não mais da árvore da vida. O que acontece em Cristo? Uma recriação. Por onde essa recriação começa? Pela ressurreição. O que é a ressurreição? A vida de Deus invadindo o cosmos. O que isso significa? Antes dos 5 verbos, havia um comei, né? Um comei da árvore da vida, né? Sim. Não era possível se multiplicar, produzir, multiplicar, encher, sujeitar, dominar, sem comer da árvore da vida. Sim, exatamente. Então, o que acontece lá na frente
é que Cristo abre um novo e vivo caminho pelo seu sangue para a árvore da vida. E agora, nós não somos chamados a fazer algo novo. Nós somos chamados a fazer a partir da fonte verdadeira e eterna, que é o próprio Cristo Jesus, a nossa árvore da vida. Ou seja, o homem continua fazendo a mesma coisa que ele faz por essência, porque foi para isso que Deus o criou. Mas o que muda é a fonte que alimenta aquilo que sai de mim. Se eu estou em Cristo, o que sai de mim é vida. Se eu não estou em Cristo, o que sai de mim sou apenas eu mesmo e os meus interesses próprios. Porque na árvore do conhecimento do bem e do mal, nos tornamos independentes de Deus, independentes uns dos outros. E por isso, usamos a criação para construir aquilo que temos interesse. Qual é o segredo dessa perspectiva? É olharmos para Jesus e percebermos que um novo homem foi criado nesse nosso Adão. E esse novo homem precisa agora voltar a caminhar como na sua essência ele foi chamado por Deus. A partir do fruto que ele come na relação com o seu Senhor, a árvore da vida. Se comemos e bebemos de Cristo Jesus, não temos como frutificar, multiplicar, encher, sujeitar e dominar que não expresse a ressurreição do Filho de Deus. A vida que recebemos, essa também damos, essa também repartimos. Por isso, nos 4 evangelhos, Jesus está o tempo inteiro dizendo: eu não fiz nada por mim mesmo. Eu não falo nada de mim mesmo. Eu não vim para fazer nada de mim. Mas como assim? É porque a visão bíblica de vocação é resultado de uma relação. Vocação significa ecoar. Qual é a vocação do homem em Cristo? Ecoar. Ecoar, qual é o eco que temos? O eco da palavra. Mais uma vez bradou o Senhor dos céus. E por isso digo outra vez, Hebreus 12 de novo: todas as coisas serão abaladas no céu e na terra. Por quê? Porque bradou a voz do Senhor outra vez. Irmãos, nossa vocação faz a palavra bradar outra vez. Aquilo que tivermos tocado pela vida que recebemos se tornará indestrutível. Vocês estão compreendendo isso? Estamos juntos nisso aí? Cristo, então, usado como modelo para edificação, primeiro, de uma nova humanidade, até chegarmos ao primeiro dia de novo do movimento, nós precisamos usá-lo como modelo, como primeiro da nossa espécie. E de que espécie somos? É Homo Christus. Essa é a espécie que somos. Somos parte do corpo. Somos chamados a ser seu corpo. E por sermos chamados a ser seu corpo, andamos segundo a sua natureza, a sua vocação. E qual é a vocação de Cristo? É fazer o que ele viu o Pai fazer, é falar o que ele ouviu o Pai falar. Qual é a sua vocação? Qual é a minha vocação? É sermos tão abduzidos pela relação íntima com ele, pela devoção a ele, pela paixão a ele, que nada que possa sair de nós não expresse Cristo Jesus,
aquele pelo qual o Pai decidiu convergir todas as coisas antes da criação, durante a recriação e no fim, na consumação de todas as coisas, porque dele, para ele, são todas as coisas. Ele é o Alfa, mas é também o Ômega. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que Cristo está antes, está durante e estará no fim. E como igreja, trabalharemos para isso? Se percebermos que toda a nossa vocação não passa de um eco da nossa relação. Se a nossa relação está límpida, cristalina e imergida de vida que recebemos da árvore, o que frutificaremos impensavelmente, espontaneamente, certamente cooperará para o propósito eterno de Deus, de redimir toda a criação, levando assim a estar pronta para que a luz, no último dia, invada todo o cosmos de uma maneira eterna, plena e permanente. Bom, acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Apocalipse 22 encerra o que Adão foi chamado a começar em Gênesis 1, 28. Contudo, a ordem é inversa, porque a nossa criação começa em Cristo, não em Adão. Mas a nossa vocação começa em Adão, que recebeu na sua própria vocação a responsabilidade de frutificar, multiplicar, de encher, de sujeitar, de dominar para trás. Ou seja, reproduzindo aquilo que ele recebia de Cristo todos os dias ao se encontrar com ele, ao entardecer. Cristo Jesus é a nossa esperança, a esperança da glória de toda a criação. Cristo em nós, a esperança da glória. Todas as coisas podem se tornar indestrutíveis se cumprirmos o nosso mandato. Qual é a expectativa de Deus? Que Adão produzisse na terra aquilo que ele recebeu de Cristo. E ao se tornar uma grande casa no meio da criação, o próprio Deus viria para habitar em plenitude na criação que ele mesmo fez, mas que agora estava pronta porque chegou ao seu desenvolvimento máximo. Em Cristo Jesus, somos chamados a entregar de novo a terra como cosmos, preparada por nosso Pai vir habitar definitivamente, plenamente. E assim, não precisaremos de mais nada, porque a própria glória estará dentro de nós, porque cumprimos a nossa vocação, que começa e termina em Cristo, na nossa relação de amados, de desejados, que estão nele e que são para ele. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse nosso primeiro café virtual. Vou deixar gravado isso aqui, tá? Então, se alguém de vocês quiser ver depois, viu, os pastores, só mandar para mim um e-mail aí para eu cadastrar lá, porque eu vou deixar esse link aqui privado. Precisa deixar privado? Acho que eu vou deixar público isso aqui, né? Seja o que Deus quiser, o povo já desce além em mim mesmo. Se ouvir essas heresias que eu acabei de falar aí, quiser me... Não tem problema não. A gente suporta e em amor, a gente ama os irmãos. Pastor Isaías, gente, vamos, se vocês quiserem falar, bater um papo antes da gente encerrar aqui. Vamos fazer aí uns 20 minutinhos de interação. Pastor Isaías levantou a mão, pode falar, lindão. Graças a Deus, galera. Queria
desde já pedir desculpa a vocês pelo atraso e pelas minhas saídas, mas eu não estou muito bem aqui não, então às vezes eu preciso me ausentar, mas eu ouvi tudo aqui. O primeiro impacto, AP, foi ouvir você falar sobre a criação dos astros, né? E o papel da cronologia na medida do desenvolvimento, né? Porque a princípio a gente pensa que a noite é só para dormir, né? Então ouvir que isso tem um papel na medida do desenvolvimento é extraordinário. E a conclusão da mensagem desaguando em Cristo nos mostra que essa medida agora é uma medida relacional, né? Do quanto nós nos tornamos Ele na medida que nos relacionamos com Ele. Isso é fantástico. Agora, cara, isso nos criou um grande problema, porque isso colocou uma cunha nas nossas realizações. Porque o que acontece? Ao invés da gente sair daqui agora, uau, vamos fazer cada vez mais, a gente vai sair e ter que colocar métrica nas nossas intenções, e se aquilo que nós estamos fazendo resulta do que nós estamos nos tornando em Cristo, ou se é resultado ainda do Adão que habita em nós. Cara, isso é loucura, porque eu posso estar sendo convidado a parar tudo e mergulhar em Cristo, porque senão eu vou estar construindo coisa que vai ser queimada, que vai ser totalmente lançada fora. É porque, repito, pastor, presta atenção no segredinho. Eu não escolho se eu vou frutificar, multiplicar, encher, sujeitar. O homem faz isso naturalmente. A questão é, a partir de qual fonte? Exatamente. Porque é possível estar sendo pastor de uma igreja e estar fazendo isso no padrão de Adão, não no padrão de Cristo. Então você imagina que decepção eu chegar lá no final, cheio de frutos, porque é a minha essência, e no final isso tudo era resultado do Adão. Meu Deus. Isso é preocupante, irmãos. E maravilhoso, né? Porque, graças a Deus, nós entendemos isso. Basicamente, pastor, o que a gente diz nessa hora é: ferrou, cara. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que eu tô ferrado. Ferrou, glória a Deus. Gente, alguém mais quer falar? Ô, mano. Cara, eu tô aqui interiormente em êxtase com tudo isso. Pensando no... E como você falou, o nosso tempo, em que ele se encaixa no cronômetro de Deus como desenvolvimento. Hoje eu sou um cara com 31 anos. E eu penso, às vezes, que, cara, eu perdi tempo demais. Por um tempo, assim... Quando eu era garoto, eu era um cara que gostava bastante de ler, mas devido às loucuras na vida, eu perdi isso por muito tempo, cara. E eu estou resgatando isso agora.